Fala pessoal, bem demais? Sejam muito bem-vindos ao Motopod, o primeiro podcast dedicado ao motorista autônomo de transporte do Brasil. Aqui a gente vai trazer o motorista para o centro da discussão, trazendo todos os problemas, os perrengues, tudo que ele passa e as melhorias. E o objetivo é que a gente possa trazer profissionais, pessoas aqui na mesa que gerar uma discussão, uma resenha, para que a gente possa ajudar a construir um ecossistema mais sustentável e melhorar a vida do motorista no Brasil. Meu nome é Fernando Silveira, tenho 44 anos, dos quais 30 dedicados à logística, então sou um cara apaixonado por falar de logística e nos últimos anos tenho dedicado a criar e alimentar o ecossistema do motorista e a melhorar essa vida dele, ok? Muito bem, vou começar apresentando os nossos convidados e o primeiro e mais importante aqui, fundamental trazer o profissional para a mesa, é ele que é marido da Jennifer, pai da Sofia de 10 anos, há 3 anos atua como motorista, nosso amigo Anderson Clementino. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde, galera. Sou o Anderson, tenho 42 anos, trabalho há 3 como motorista, antes eu era vigilante. É uma área que eu gosto muito de dirigir e vamos aí, vamos ver o que dá para melhorar na vida do motorista. Seja muito bem-vindo, Anderson, felizão de você estar aqui. Bom, apresentar, também tenho uma honra de apresentar para vocês um amigo que topou estar aqui com a gente, obrigado pelo tempo. Ele que é CEO da Faster Login, cara, passou anteriormente a isso, passou por grandes embarcadores, foi onde eu conheci ele. E mais recentemente aí a gente trabalhou junto em algumas consultorias falando muito fortemente de motorista, Felipe Roque. Fala pessoal, boa tarde, Fernandão, obrigado pelo convite. Estamos aí para compartilhar experiência e tentar desenvolver essa área que hoje, cara, tá muito apagada, né? Vamos dar mais voz aqui, mais ouvidos, obviamente, para o que o nosso amigo Anderson tem a falar. É uma honra poder compartilhar com vocês o meu tempo e minha experiência também. Então, muito obrigado, pessoal, e vamos nessa. Gratidão sempre, Felipe. E não menos importante, outro grande amigo, toda vez que a gente para bater papo, cara, saem grandes coisas ali. Eu não podia não deixar de fazer o convite a você participar do nosso primeiro episódio aqui do podcast. Ele que é fundador e CEO da 3R Logtech, Renan Peretoni. Obrigado, Fernando. Uma grande honra estar participando desse momento, né? Nascendo aí o Motopod. Eu admiro bastante esse seu propósito de trazer o motorista para o centro da discussão e tempo que você fala por isso. Então, uma grande honra participar desse momento e num debate tão rico, né? Aí com o Anderson, Felipe. Obrigado pela oportunidade. É uma honra para a gente, viu, Renan? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do tema de desafio de ser motorista de transporte no Brasil, né? A gente que está há muito tempo na logística, falamos há muito tempo sobre o motorista e etc., mas eu vejo muito que o mercado carece da gente falar isso de maneira legítima, né? De maneira atuante, o que a gente faz por isso. E eu queria começar com uma pergunta para o Anderson aqui. Anderson, me fala um pouquinho assim, o que te levou a ser motorista? Você era vigilante antes, você contou, o que te levou, qual foi a porta de entrada, quais foram os caminhos que te levaram à função de motorista há 3 anos atrás? Eu estava trabalhando, né? Aí eu quebrei minha mão, fiquei um tempo parado, eu tive que colocar uma tala, não dá para fazer muitas coisas na minha área de segurança. Aí eu tirei a tala e fiquei com o pino na mão. Aí um amigo meu que já trabalhava numa empresa de entrega falou, o que você está fazendo? Falei, por enquanto nada, eu tô parado, que eu quebrei a mão. Você consegue dirigir? Falei, consigo sim. Quer trabalhar de entregador? Falei, não, demorou, tenta sim. Aí fui, encarei o desafio e comecei. E Anderson, como que foi essa... Foi uma indicação, né? Mas como que foi a porta de entrada para a transportadora? Foi fácil? Como que você entrou? Você ligou para alguém? Alguém treinou você? Como que foi isso? Ele mesmo me treinou, esse meu amigo, que ele tinha um problema também, que ele fazia hemodiálise, ele só podia trabalhar um dia sim, um dia não. Aí ele falou, você fica com o carro no dia que eu não vou trabalhar. Aí começamos nisso, nas entregas, ele trabalhava um dia, eu trabalhava no outro. Aí o carro ficava com a gente e fomos nas entregas. Ele me treinou no final de semana e na segunda-feira, depois do treinamento, eu já fui pra rua, já comecei a trabalhar. E, cara, como que foi os primeiros dias aí? Entrou, e aí, cara? Como que foi o negócio? Meu primeiro dia, velho, eu fiquei até meia-noite na rua. Saí de casa às 7 horas da manhã, que tinha que estar lá na empresa para carregar às 7 horas da manhã. Aí fui fazendo as entregas, fiquei até meia-noite na rua, que até então podia fazer as devoluções nesse galpão a qualquer horário. Aí
eu ia nos condomínios, ligava para o cliente, ligava para o meu setor de logística para me ajudar em contactar o cliente e fazia a entrega. Que eu não sei quanto aos outros, mas pelo menos eu, quando eu saio de casa, minha prioridade é fazer a entrega. Eu não gosto de voltar para o CD com devolução. E primeiro dia, meia-noite, você voltou no segundo para trabalhar? Voltei. Na verdade, tem muita gente que assusta, né, cara? Na verdade, no segundo dia eu descansei, né? Que o meu amigo ficou com o carro e eu no terceiro dia, depois que ele me devolveu o carro, continuei trabalhando, só que aí eu já fui no tempo mais ou menos correto para os primeiros dias, para a primeira semana, né? Mas assustou esse primeiro contato? Não, eu desenvolvi até de boa, porque assim, é o que eu falo para todo mundo, quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Eu vou dizer, se eu gosto de entregar, não muito. O que eu gosto mesmo é dirigir. Particularmente eu amo dirigir, então eu curto pra caramba essa área. Entendi. Felipão, como que é o processo de entrada lá na festa, cara? É assim, coloca o primeiro dia, vai até a meia-noite, como funciona lá com você, cara? Cara, vou te falar, vou ser bem sincero, abrir meu coração, durante muito tempo foi, né? Mas até entendendo os malefícios disso ao médio prazo e tentando se destacar, obviamente, no mercado, a gente construiu uma área de DX, chama Drive Experience, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta treinar o motorista, nós treinamos o motorista até ele estar apto a executar as entregas dele. Então, assim, ele entra na empresa, aí tem vários canais, né? Ou ele entra via tráfego pago, ou por indicação, ou o próprio time de captação, né? Faz a divulgação ali nas próprias bases. Na hora que ele treina, na hora que ele entra, ele passa por um filtro de seleção, onde a gente começa a entender se aquele motorista tem perfil para poder operar naquela área, naquela vaga. A gente identifica o local onde esse motorista mora, para que a gente possa direcionar ele para uma operação que seja mais oportuna para ele poder dirigir, para ele poder fazer as entregas dele. Ele passa por todo um processo de treinamento, então preparação. Ele vai para o escritório presencialmente, ele passa por um treinamento ali de 2, 3 horas, a gente recebe ele com café da manhã, ou se for no horário do almoço ou na parte da tarde, recebe ele ali com almoço ou um café na parte da tarde. Ele passa por um treinamento onde a gente aborda todos os temas técnicos, que é o aplicativo da operação onde ele vai trabalhar, como ele vai executar entregas, vestimentas, o processo de segurança que ele precisa seguir, o que ele pode ou não falar, né, ali com o cliente. Então a gente dá um banho de loja ali, né, no bom sentido, né, para ele entender como que vai ser o dia de trabalho dele, e quando ele está apto, ele vai a campo. E aí no campo a gente tem uma pessoa que também faz o acompanhamento dele presencialmente. Então, pelo menos ali uns 2 ou 3 dias tem um dispatcher ou tem um motorista multiplicador, que já é mais velho de casa, macaco velho, e vai com esse cara pra rua ali para poder dar toda uma assistência no primeiro dia de rota dele. Pra nada ser novidade. Ele também não vai se espantar ali no primeiro dia, entendeu? Igualzinho foi com você, Anderson? Foi parecido. Quem me treinou foi o motorista que me indicou, né? Não tinha um motorista multiplicador na empresa que eu entrei. A primeira empresa que eu trabalhei não tinha esse motorista. Não sei se hoje tem. Mas quem me treinou foi o rapaz que me indicou. Eu ia começar numa segunda, eu trabalhei com ele um final de semana. Aí nessa segunda eu ainda fui com um outro motorista também que já trabalhava, que ele me explicou a região que eu ia trabalhar. Que foi a região da... Como é que chama ali? Na Vila Leopoldina. Foi aquela região ali que eu comecei a trabalhar. Aí passou um tempinho, eu fui para a região de Barueri. Aí fiz muito essa região de Alphaville, Santana de Parnaíba, e fui rodando. Mas, aí, Anderson, deixa eu te perguntar, desculpa interromper, mas você acha importante, cara, o motorista, assim, quando ele vai entrar, ele ter ir para o escritório, receber um treinamento teórico, na prática, tá? Pode falar. E depois ir na prática para depois assumir um carro ou ir para a operação? É muito importante isso daí. A segunda empresa que eu trabalhei, a terceira empresa que eu trabalhei de entrega, ela fez isso. Eu fui pro escritório, fiz um treinamento, só não teve café da manhã, tem que melhorar isso. Que a gente ficou praticamente um dia inteiro lá. Aí não teve nada, só dentro do escritório, vídeo aula, questionário no celular, colocando os aplicativos da empresa no celular, e depois fui para a base, e aí lá tinha os 2 multiplicadores. Um era o Thomas e o outro era um outro amigo nosso. Aí eu fiz o treinamento com ele numa Fiorino. Aí fiz o treinamento numa Fiorino, comecei a trabalhar numa Ducato,
E passou uma semana, eu peguei o caminhão. Aí eu comecei a trabalhar no caminhão nessa empresa. E isso ajudou você, essa entrada? Ajudou a experiência foi legal? bastante. Era uma coisa bacana para você? Foi bastante legal, porque no escritório a gente aprendeu normas de comportamento. Tanto é que nas duas primeiras empresas que eu passei, não tinha contato com o pessoal do escritório. Aí não tinha, tipo, norma de comportamento, a gente usava a nossa educação de casa. A gente usa a nossa educação que traz de berço. Tentar ao máximo tratar o ser humano como se fosse eu mesmo. Era isso que a gente fazia. E você já convidou alguém e replicou esse ciclo que foi bom pra você, né? Já. Você teve um padrinho aí, né? Tive. E você já repetiu esse ciclo? Já tive o prazer de treinar uns 2, 3 motoristas. Mas que foram amigos seus que você trouxe ou não, a empresa? A empresa falou, você pode treinar ele? Eu falei, treino. Aí o motorista veio, o rapaz veio comigo, conseguiu o emprego na época, Entendi. graças a Aí Deus. você como um replicador, né? Mas não você como um canal de trazer mais pessoas, como um dia um amigo te trouxe pro negócio. Não, não. eu consegui isso agora. Na empresa que eu tô, eu já indiquei bastante motorista. Que legal. Porque eu fico pensando nisso, né? Você explicou, né, Felipe, toda essa cauda longa do seu processo lá, né? Desde a captação, né, seleção, treinamento e o replicador já fazendo isso no campo. E eu vejo, na maioria das reuniões que eu vou, apesar de ser fornecedor de tecnologia, a turma sempre falando dessa dor do motorista e essa casa com essa causa nobre do Fernando aí. Esse caminho do incentivar a indicação também, né? Ou talvez, né, gamificar, bonificar, trazer isso como um critério e tudo. Você já aplicou? Tem algum nesse sentido? Cara, nós temos um projeto, inclusive, a gente está trabalhando nisso a médio prazo, e fazer um sistema de indicação, né, de motoristas. E aí, exatamente como o Anderson falou, cara, esses caras trabalham todos os dias na rua e eles se comunicam, né? Você vive com muita gente do teu lado ali, que executam um trabalho excelente. A ideia é falar, cara, a gente precisa da indicação desses caras. Eles que estão na rua, eles se ajudam, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente está montando um sistema de indicação, onde a nossa ideia, pelo menos, né, colocar isso a curto prazo funcionando, onde o motorista, por exemplo, o Anderson coloca lá 2 ou 3 indicações que trabalham junto com você, que é da sua confiança. Cara, se o cara desenrolar bem, se o cara conseguir entregar bacana e se desenvolver dentro da companhia, a gente não só dá uma bonificação pontual, mas como uma bonificação recorrente. Então, toda vez que esse motorista conseguir produzir dentro da empresa, o Anderson, de alguma forma, vai ser bonificado por ele ter, de forma recorrente, indicado aquele motorista para poder operar conosco, tá? É mais ou menos isso que eu pensei, falei, pô, faz sentido, né? Porque conecta com o caminho que ele compartilhou aí, que foi o caminho que... Renan, era esse o gancho que eu ia dar para você falar um pouco, porque a gente viu o Anderson falando, olha, eu entrei porque um amigo me indicou, e aí ele colocou eu para treinar junto, e, cara, gostei do negócio e foi. Sim. O Felipe já mostrou um processo estruturado. Cara, como que a gente escala isso com tecnologia, né, cara? Como que a gente faz isso acontecer de uma maneira um pouco mais, né? Você imagina, assim, você conhece alguma coisa no mercado que hoje traz alguma solução disso, ou essa de fato é uma lacuna aberta? Cara? Eu entendo ainda como uma lacuna aberta e vejo que tem oportunidade para algo que venha a colaborar nesse sentido, né? Acho que tem muita coisa, muita oportunidade nesse olhar para o motorista, né? E que é essa provocação que você vem fazendo, e até o motivo desse podcast dentro de uma visão muito mais ampla que eu sei que você tem desse contexto, né? E isso traz essas oportunidades, né? E a tecnologia com certeza pode apoiar em muito para facilitar, inclusive nessa necessidade de escala, né? Porque hoje o segmento está crescendo, a gente vê volumes absurdos, né? Nós mesmo, ano passado, batemos recorde de novo de mais de 200 milhões de encomendas transitando só nas nossas plataformas, né? Que é um pedaço do mercado, é um pedaço do todo.
Então, há anos atrás, né, você é bem mais antigo que eu nesse mercado aí, você é da época da venda da televisão, como você conta, esses números nem o mercado inteiro fazia, né? E agora a gente vê números parecidos concentrados em um único player, né? E para poder acompanhar essa escala, a ponta é importantíssima, né? E precisa de uma escala diretamente proporcional. Por isso da gente estar discutindo formas aí de atrair mais, preparar melhor e, obviamente, manter, né? Perfeito. Até utilizando manter. do gancho. Isso mesmo, manter, né? Isso mesmo. Até utilizando do gancho aqui, aproveitando, cara, você botou um ponto muito importante, porque a grande limitação até hoje da gente não ter colocado isso para funcionar é justamente tecnologia, né? A gente até conversou isso há um tempo atrás, ano passado, né, Fernando? Cara, que eu tinha vontade de fazer esse sistema, e aí o Fernando falou, cara, o teu grande problema vai ser controlar isso, né? Porque assim, vamos levar um grande volume de indicações, cara, é muito parecido com o que o Nubank fez, né? A indicação de amigos e tudo mais, porque, cara, 80% de chance da pessoa se relacionar num relacionamento comercial quando é por indicação, né? Isso é comprovado. Então a gente precisa surfar nessa onda também. Então, poxa, se eu trago o Anderson para trabalhar comigo, sendo excelente motorista como ele é, cara, ele tem um critério de avaliação igualmente do trabalho que ele executa. Eu sou um bom motorista, cara, né? Conheço motoristas bons. Cara, eu quero que você traga esses motoristas para trabalhar comigo. Poxa, eu preciso bonificar o Anderson, porque ele levou esses motoristas para trabalhar comigo. E, poxa, é justo com ele também, até porque eu quero que ele fique, que ele perdure lá na companhia e cresça junto. E, cara, eu só não coloquei isso para rodar por uma dependência de uma tecnologia até para controlar. Porque quando a gente fala de um ecossistema, como você falou, né, de milhões e milhões de pacotes movimentados, cara, só na rua hoje em São Paulo eu tô falando de 450 veículos que rodam. Cara, se começar uma avalanche de indicações, isso vai acabar me complicando. Tem alguma coisa, o Atracker está pensando, sei lá, talvez um outro projeto que você pense para colocar isso para rodar? Cara, a gente está validando funcionalidades muito, não no sentido de trazer o motorista, acho que isso, né, depende de um outro caminho de atração, mas no sentido de validação. Então, inteligência de validação de documento, inteligência de validação, né, do histórico daquele motorista, enfim, isso a gente já tá em teste. Mas eu entendo que tudo isso vem acontecendo porque o gargalo foi caminhando e o mercado foi amadurecendo, né? E hoje a gente enxerga esse gargalo ainda maior nessa ponta, né? Mas primeiro amadureceu esse crescimento de volume para poder chegar nessa dor dessa ponta aí, né? E a tecnologia hoje, ela é muito mais aceita. E aí eu, voltando a bola aí para o Anderson, como é que foi esse seu início, essa adaptação com as tecnologias que hoje são exigidas para você atuar nesse mercado? Porque quando nós fizemos o primeiro aplicativo, cara, a rejeição era gigante e não tinha essa necessidade, era uma outra geração, né? Como é que foi isso para você e como é que você enxerga? Eu vou aproveitar fazendo uma pergunta para ele. Dá para um motorista trabalhar sem celular? Não. Aí, esse é o primeiro ponto. É a maturidade que eu estou dizendo. O mercado e, foi amadurecendo para chegar a isso. Porque... me perdoa, mais uma pergunta para você, aí vou deixar você livre. Quantos aplicativos hoje você tem que utilizar para executar o seu serviço? Dependendo da empresa que está. No mínimo 3. No mínimo 3. Ao mesmo tempo? Eu sabia, mas deixa ele falar aí que ele vai falar melhor. Tem o da empresa, a empresa contacta você para saber onde você está, se está chegando no ponto de coleta, como que você está. Aí veio o da empresa de entrega, que a empresa é contratante para serviço, tem o aplicativo deles. Aí onde você entra em contato com o cliente, coisa e tal. E vem os outros aplicativos de rua também, que é Waze, GPS, Google Maps. E não tem como trabalhar sem eles. Porque antigamente eu falo que eu também já trabalhei com guia. Se tivesse isso daí hoje em dia, eu não sei se eu trabalharia de entregador, não. Então, resumindo, você precisa, pelo menos 3. O de mensagem, WhatsApp. O de baixa de entrega da empresa, cara, cada empresa tem um e etc. Putz, e a Tracker é um desses aplicativos, putz, que eu conheço bem, cara, é muito legal. E o outro é o roteirizador de rota, né? O Waze, Maps, etc.
Então, Totalmente. cara, Sem ele, Então- eu falo por mim principalmente, sem o Waze não dá para trabalhar. No nosso, Que- inclusive, já fica os ícones lá, então você recebeu a rota, você já abre. Só clicar já vai direto. Vai né? direto. Esse Pra é facilitar. uma maravilha. A gente, nas operações, o ano passado, um cliente meu falou, eu preciso que você mande um carro de frota para Porto Alegre para fazer a operação de entrega porta a porta em Porto Alegre. Falei, cara, não tem operação em Porto Alegre, mas vou captar um motorista lá. Liguei para um grande amigo meu que mora em Porto Alegre, ele me indicou, outro indicou, tal, ok. Fizemos o treinamento online com ele, o cara, não, fique tranquilo. Cara, no primeiro dia de entrega, ele, cara, eu não sei mexer direito no celular. Putz, eu só sei falar mensagem aqui no WhatsApp, toda vez era um ponto e tal, aí você olha assim e fala, cara, olha a gravidade, né, cara? Hoje, você saber mexer nos aplicativos do celular, ele é premissa para a função motorista. Né? Mas muito pouca gente fala sobre isso. Sim. Mas é um fato, hoje é fato. Ô Anderson, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Eu não sei se você sabe, mas assim, já existe um problema no Brasil de falta de motorista, em vários segmentos, do porta a porta, do coleta, o de carreta, cara, é crônico o problema da falta de motorista. Cara, por que você acha hoje, no geral, e aí já pode falar um pouquinho dos perrengues, das dificuldades que é ser motorista, essa profissão está tão pouco atrativa? Por que a galera não é tão bom ser motorista? O pessoal pelo menos considera que não é tão legal ser motorista. O que você acha aí? O que você passa aí na rua? Aí depende de muitos lugares e de gestões. Vou ser sincero, no meu caso, pelo menos, eu continuo porque eu gosto e tenho facilidades também. No caso, como eu trabalho agora na empresa, a facilidade que tem é poder ficar com o caminhão. Um caso que não pode, mas, ser bem sincero, muitos motoristas utilizam o caminhão até particularmente para ir no mercado, para levar alguma coisa para a família, tal. Essa é uma das facilidades. O que faz a pessoa desistir são horários que nem, às vezes você vai num ponto de coleta, você sai da sua casa às 4 horas da manhã para sair do ponto de coleta para as entregas 11h30, meio-dia. Isso daí já afasta qualquer pessoa do trabalho. Porque a pessoa sai de casa pensando em voltar cedo também. Fazer as entregas, ser bem sucedido nas entregas e voltar cedo para casa. Ou fazer uma segunda saída. Isso daí para o motorista é bem atrativo também. Só que aí, devido às gestões, pessoas, tratamentos, a pessoa acaba desistindo da profissão. Porque tem muitos lugares, isso que eu passei também, que você é tratado igual cachorro. Você fica lá, vai pro seu caminhão, às vezes nem no caminhão não pode ficar, fica numa calçada, num muro sentado, aí a pessoa acaba desistindo por conta disso. E quando você levanta às 4 da manhã, aí o dia que você consegue sair 7, 8 horas da manhã para fazer a entrega, e o dia que você sai para fazer 11h30 da manhã, você ganha o mesmo frete? É o mesmo frete. Saindo 7 horas ou saindo meio-dia, é a mesma coisa que você ganha. Aí, entendendo aí um pouco essa sua dor, fechou uma coisa aqui na minha cabeça, porque uma das melhorias recentes que nós fizemos foi medir esse tempo de espera, porque alguns usuários nos pediram. Então eu imagino que já tem muita gente sentindo essa dor, e um termômetro é isso, né? Você colocar a tecnologia para medir e trazer isso como indicador de gestão, um dos principais indicadores de gestão, é porque tem mais gente sentindo essa dor e buscando tratar essa dor. E vou pegar o gancho para o Felipe comentar. O que acontece? E aí a experiência, né, Felipe? Nem sempre a gestão está conectada com a execução. E isso acontece muitas vezes na execução e a gestão não está sabendo. Sim. E ela só está vendo o resultado. Turnover alto, performance baixa, etc. Vai no que você falou. Por isso que estão pedindo para começar a fazer essa medição, porque aquilo que acontece no piso, muitas vezes, não é a realidade. E fazendo um adendo. Escutar igual a gente está bebendo na fonte hoje aqui, né, dá uma dor, cara. Dá uma dor falar assim, a gente é tratado igual um lixo. Falei, cara, como pode o profissional que vai estar cara a cara com o seu cliente, ele está com o seu cliente, o destinatário, o comprador lá, né, o buyer, ele está ali. É o cara que vai estar lá dando bom dia para ele, etc., ser tratado dessa maneira. Sim. Obviamente, isso não é nada inteligente, a gente sabe disso. Mas abrindo um adendo aí, a gente sabe que a logística não é uma coisa perene.
Então vai ter dia, por exemplo, que a carreta de transferência quebrou e vai sair um pouco mais tarde. Sim. Primeiro, tem que ser exceção, né? E segundo, não é um dia normal de trabalho, né? Exato. Ou ele tem que ser remunerado, aí é a opinião minha, ou ele deveria ser remunerado diferente pelas horas adicionais que ele vai trabalhar, ou então a rota dele deveria ser diminuída. Porque você também, não é só uma questão de grana, é uma questão de horas de trabalho, né? Cara, eu sei que você tem uma lista de exemplos aí, cara, mas fala um pouquinho sobre isso aí operacionalmente, que você tem boa experiência nisso. Cara, a gente tem muito do que o Anderson falou, né? Inclusive nessa percepção de, usando o português bem claro, né? De ser maltratado nas operações, hoje não ser considerado. É um ponto que a gente... É um dos valores que a gente prega lá na Fester, é deixar claro que o entregador, que o motorista, ele não é, cara, um mero parceiro, né? um mero agregado. Cara, ele é parceiro, né? Ele é tão importante quanto o nosso cliente. Porque, cara, se eu tiver... Não adianta nada eu ter a carga para entregar, eu ter o cliente, que aliás tem bastante cliente no mercado, se você for um bom transportador, um bom operador, mas se você não tiver motorista e não souber engajar o teu parceiro, cara, ele não vai escolher você, né? A gente não quer, desculpa a palavra, um mercado prostituído, que a galera só enxergue preço, só enxerga o quanto você paga naquela rota. É muito do que você falou. Engraçado que você não falou em nenhum momento sobre preço, sobre tarifa. Você falou sobre comportamento, sobre reconhecimento, sobre como você é tratado nas empresas em que você trabalha. Então, assim, às vezes a gente começa... pensando, cara, eu tô com falta de motorista numa determinada operação, sei lá, vamos aumentar o valor, vamos reavaliar o tarifário. Cara, às vezes só uma visita da operação, só dá ali uma meia hora antes da saída. Eu falo muito pro meu time de gestão, cara, as pessoas que precisam estar na rua, principalmente os coordenadores, eles precisam rodar as bases semanalmente. Cara, tá no escritório uma vez por semana já é o suficiente, mas, cara, os outros 5, 6 dias, vai um dia em cada base, vai de manhã cedinho, cara, leva um café da manhã pros caras, faz uma roda ali, troca uma ideia, fala, pessoal, como é que foi essa semana? Tem um cafezão da manhã ali pra vocês, vambora, vamos pra cima. Cara, compartilhar o dia a dia, escutar as dores desses caras, só isso, às vezes, já dá uma diferença absurda. Tô errado, Anderson? Não, tá certíssimo. Às vezes o motorista tá ali, ele sente a falta de um coordenador ali. Tem uma pessoa para falar, tô sendo maltratado pelo aquele carregador ali. Não menosprezando o carregador. Mas o meu caminhão tá ali para carregar, eu já tô pronto, esperando só a carga. E a carga tá ali pronta pro meu caminhão. Só que o cara não tem a boa vontade de ir lá pegar a carga e trazer até o caminhão para eu colocar nele. Então eu preciso de ter alguém para ir lá dar uma acelerada na pessoa ou falar, e aí, o que tá acontecendo? Por que a carga não está pronta aqui? Por que ele não pode vir já carregar? Porque depois é você que vai ficar na rua o dia inteiro para tentar, para finalizar isso, né, cara? Uhum. E isso corta muito tempo da pessoa, que nem pessoas que prezam estar com a família. Se eu sair cedo de casa, eu quero voltar cedo. Eu quero fazer uma outra coisa, eu quero praticar o meu esporte, quero jogar minha bola. Particularmente eu não jogo bola, né? Mas quero fazer alguma outra coisa. Muito de lazer ali com a família. O lazer com a família... É muito disso. Ou então, quero fazer uma segunda saída. Que na empresa que eu tô, ela oferece isso. O CD que ele está carregando oferece essa oportunidade de fazer a segunda saída. Ganhar um pouco mais de dinheiro também, que a pessoa quer. Então, se você saiu cedo, acabou sua rota cedo, voltou, tem a segunda saída, vamos lá, vamos fazer a segunda saída, vamos ganhar um pouquinho mais. Uma vez ou outra, é sempre bom. Perfeito. A pessoa tem motorista que nem sempre estão atrás disso, mas vai uma vez ou outra fazendo 2 saídas. Tipo, você saiu de manhã, acabou sua rota 2, 3 horas da tarde, tem a segunda saída. Por mais que você vai chegar tarde, você vai estar recebendo um pouco mais por isso. Entendeu? Então, uma vez ou outra na semana, 2, 3 vezes na semana... Se esforça um pouco mais, mas pelo menos tem um final de semana livre ali com a família. Também. Perfeito, perfeito. Perfeito. E, galera, pensa, né? Ser tratado como um lixo. A gente ouvindo. Vamos falar da profissão. Então, quando a gente fala motorista, por que não? Por exemplo, a gente está aqui, tá? Então, o motorista está na rua. A gente tem café, tem banheiro, tem ar-condicionado, ok? O motorista, ele tem dificuldade em todos esses aspectos. Então, como aproximar o que a gente tem de profissão comum da profissão do motorista? Então, por exemplo, feedback, né? Uma ouvidoria séria, onde ele pode ir lá na mesa do chefe e falar assim, cara, realmente eu fui maltratado ali, como que pode?
muitas das vezes, os nossos transportadores, né, Felipe, estamos com o nosso motorista dentro dos nossos clientes. E ele é tratado pelo cliente. E aí, tem uma ouvidoria séria para falar o seguinte, ó, não, ok, deixa eu defender a pessoa, né? Não é porque é seu cliente que pode, né, cara? Exatamente. E eu vejo que boa parte dos clientes começaram a abrir isso para os transportadores, nem sempre nós transportadores utilizamos os canais ali para poder, porque simplesmente a gente também não recebe esse feedback, porque tem uma distância do tamanho do mundo, porque quem está no escritório, fica no escritório. Quem está na rua, fica na rua, e a gente tem um abismo gigante. Eu sei do trabalho que o Felipe está fazendo, eu acompanhei lá, cara, e desse de aproximação. A gente fez junto numa outra empresa que eu trabalhei, e eu acho fundamental que a gente tenha unidades móveis de atendimento na rua ao motorista. É a minha opinião. Bases de apoio, né? Toda transportadora deveria ter aqui, ó, um carrinho desse, preparado, cara, na minha opinião, com uma TV que desce assim, etc, para dar os treinamentos de segurança, etc, ali no pátio do cliente mesmo. A maior parte dos pátios do cliente tem essa estrutura. E, cara, para preparar o café da manhã, mas, cara, com uma cadeirinha, um corda-sol para ele poder falar. Fala, qual que é o problema? Ó, não, tô com problema disso, eu quero essa sugestão e etc. Perfeito. Cara, porque não olhar para isso desta maneira é falar o seguinte, é continuar a gente fazendo mais do mesmo. Não, cara, o motorista é mais importante, mas eu não ouço ele, eu não vejo os problemas dele, não é um trabalhador dele, e toda hora tá saindo motorista, e eu contrato o motorista e vamos que vamos, e é assim mesmo, a logística é desse jeito. E, cara, pequenos... e eu me nego, Felipe, a aceitar que a logística é desse jeito. Cara, e são pequenos detalhes, né? O que você falou é até engraçado, eu acabei de lembrar. Quando a gente colocou os primeiros treinamentos, e aí foi tudo flores, né? Traz o motorista até aqui, vamos preparar um café da manhã, e é importante que ele venha no escritório, por quê? Cara, ele precisa saber o endereço da empresa onde ele trabalha. Ele precisa saber, acho que antigamente, né, e a gente está no mercado aí desde 2010, 2011, a galera parece que tinha medo dos motoristas, né, e dos clientes saberem qual era o endereço da empresa, porque tinha algum problema, ia lá na porta da empresa. Lá não, lá na festa era ao contrário. Precisa saber onde é que é a empresa, precisa saber quais são os responsáveis, o endereço, para saber que a gente é uma empresa idônea. E aí eu falei, pessoal, traz os motoristas para cá para treinar. Nas primeiras semanas, a taxa de adesão foi baixa. Porque operações muito distantes, a gente já entendia que o motorista não fazia sentido eu trazer um motorista de Itaquera, cruzar São Paulo, tinha uma questão de custo, ele ia perder um dia de trabalho dele, mesmo que fosse para passar ali um treinamento durante o dia. Poxa, eu preciso facilitar, é para ele que eu estou fazendo isso, eu preciso mostrar para ele que ele é valioso para mim. E a gente começou a montar uma célula de treinamento no local. Então, poxa, cliente lá, e aí posso citar vários, poxa, Mercado Livre, Amazon, todos esses grandes players não tem problema. Aliás, eles querem que a gente treine esses motoristas. Pessoal, a gente consegue reservar uma sala lá dentro do embarcador, sem custo nenhum, e quantas vezes o meu time não se deslocou até lá para poder fazer o treinamento. E aí, cara, foi outra pegada, chega lá, café da manhã. E Renan, olha o que eu sou da área comercial, então eu posso falar. Cara, isso é vendável. Você conta para os embarcadores que você faz isso com o profissional que vai fazer a entrega dele, cara, você vende mais por isso. Você é mais valorizado por isso. E a gente joga essa oportunidade no lixo, porque acha que isso é custo, porque o turnover é alto, a manutenção da frota está alta, porque o motorista é mal treinado, a multa é alta, então ele já gasta muito, ele não tem dinheiro para gastar com isso, e aí vira aquele negócio do ovo e da galinha, que não dá para investir porque o custo é alto. Tem um custo que eu chamo que é o custo da ineficiência. Ele é muito alto. Se você ataca a causa, como a gente está conversando agora, e você pega parte dessa economia e compartilha com o motorista, você não precisa aumentar a frete para você poder melhorar a condição também financeira do motorista. É uma conta, cara, que assim, eu já fiz essa conta. Pô, tinha uma transportadora, a gente tinha 500 mil reais de avaria por mês. Agora, ações que a gente fazia, iam diminuindo, economizou 200 mil. Pô, economizou 200 mil, pega 100 e volta para o motorista. Então, perfeito. Mas volta como? Cara, bônus por produtividade, por recompensa e etc. E faz com que isso seja gerado. Mas isso com ganho, né, de eficiência, né? Mas o que você comentou antes passou pela minha cabeça, eu fiquei meio receoso de polemizar demais, que é essa questão da... A gente gosta de polêmica. O dinheiro lá na cadeia aí, né? Na cadeia toda. Porque a gente aqui está falando bastante dentro do contexto da ponta da cadeia, né? Que é o transportador com o motorista, né? Mas a gente tem ali, numa etapa antes, quem está pagando essa conta, que é o embarcador. Existe esse espaço de discussão
em cima desse, agregando valor em todo esse contexto para poder mudar a tabela? Ou realmente precisa ter esse ganho de eficiência, porque isso tudo tem que acontecer com a mesma moeda que está na mesa? Fala você. Eu ia... É um bom questionamento, tá? Acredito que o Fernando vai... É polêmico. Porque assim, tudo é uma questão de matemática. Aí a gente vai entrar no âmbito aqui do Brasil, de taxa, de tarifa e tudo mais. Mas assim, dá para ver que o próprio embarcador já percebeu que nem tudo também é só dinheiro, né? Claro que é super importante. Você citou, saiu 2 vezes no dia para poder dobrar a minha saída, e obviamente ninguém trabalha só por amor a trabalhar, né? Enfim, a gente trabalha para ganhar dinheiro, levar pão na mesa e sustentar os seus filhos, né? E tudo mais. E os próprios embarcadores já entenderam isso. E eu vejo alguns movimentos muito focados na gestão e na condução e no tratamento desses drivers, né? Não preciso ficar citando nomes aqui, mas grandes players do mercado têm lá células onde você pode não só treinar, mas receber o motorista, onde ele pode tomar um café da manhã, né? Onde ele pode ter uma assistência. Tecnologias onde os motoristas são beneficiados e bonificados com pontuações, ouro, sei lá, prata, e ele consegue ter descontos ali na compra de mercadorias. Mas, e aí, sim, é polêmico a questão do tarifário, porque isso já dói, já dói demais. Então, porque eu imagino que essa dor, ela tende a aumentar para que esse mercado se regule. Obviamente, a gente está aqui falando de uma questão muito ampla, né? Porque quando a gente fala de logística, parece que a gente está falando de uma coisa só, mas na verdade a gente está falando aqui do fracionado na distribuição e tudo mais, e dentro da realidade... A ramificação é enorme, né? Uma ramificação enorme. Mas como essa dor está cada vez mais latente, eu acho que a cadeia inteira tem que repensar, né? Certeza. Senão não vai suportar o outro lado, que é o que mais está sendo fomentado, que é o crescimento na venda. Concordo. Né? E esse crescimento na venda, ele está diretamente ligado, e já está mais do que provado, a essa experiência de compra, né? Tudo vai se realimentando ali, né? Perfeito. Renan, quero complementar o que vocês hoje disseram, e depois já vou lançar uma bomba no seu colo para vocês responderem. Mas quero só fazer um comentário com isso. A gente está distanciando um pouquinho aqui do motorista, mas esse é um assunto diretamente ligado ao motorista, e nós temos a responsabilidade, né, Felipe, de lutar por isso, para que a gente possa fornecer as melhores condições para ele. Vai vir um recurso para fazer tudo isso que a gente mapeia. A minha opinião sobre isso, existem esses 2 caminhos. A questão do frete no Brasil é um grande problema. É fato. A gente sabe que os transportadores todos estão engargalados. Ponto. Tá? Dificilmente você vê uma ou outra gigante começando a quebrar. Então você percebe, olha, existe um problema de frete mesmo no Brasil. Ou saindo do Brasil, né, inclusive. No entanto, tem um outro lado que eu também não vi ninguém ainda disposto a fazer a prova da eficiência. Cara, o meu serviço é mais eficiente, eu te garanto, o seu cliente é mais feliz quando o meu motorista entrega, então eu consigo fazer isso. Olha, agora, para trabalhar com este frete de qualidade, que é um frete premium, cara, eu tenho esse tarifário aqui. Parece que isso é uma utopia, mas quando você também pega a dor do embarcador e fala, olha, você não vai ter motorista jogando a televisão em cima do muro, qual é o custo da imagem disso? Né? Você vai ter uma assertividade maior nos prazos de entrega, você vai ter uma avaliação melhor daquela entrega. Quem nunca recebeu um motorista de chinelo e bermuda 11h30 da noite na porta de casa entregando mercadoria? A experiência é péssima. É que a gente se acostumou. Mas quando você... Então eu acho que tem os 2 caminhos. Tem uma questão do frete, tá, Renan? Que a discussão é muito forte. Eu particularmente criei a S4Log exatamente para que eu tenha um serviço mais eficiente e mostre que dá para fazer um serviço premium, e quero cobrar efetivamente por isso. Mas do outro lado, eu acho que não é só isso. A gente tem que estar disposto também a fazer os investimentos que tem que fazer para melhorar a eficiência, para a gente ter maior parte dos transportadores. Da cadeia, né? Nas minhas consultorias eu vi, a maior parte dos transportadores, cara, tem grandes problemas internos que perdem muito dinheiro, e ali, cara, só ali ele já conseguiria começar a pensar em equilibrar a conta. Mas tem um fator externo também do frete, sem dúvida nenhuma. Tá? Acho que concordo com as duas partes. Deixa eu falar uma coisa. Você já se sentiu injustiçado por ganhar o mesmo frete
de um motorista que faz as coisas muito ruins do seu lado? Por exemplo, você faz tudo certinho, o motorista faz um monte de coisa errada e você ganha o mês. Você já se sentiu injustiçado por causa disso? Eu vou ser bem sincero, eu nunca olhei pro vizinho. Se eu falar que eu invejei algum vizinho, eu vou estar mentindo. Mas tem muitas coisas que a gente vê, puta, o cara tá ali fazendo tudo errado, ele faz isso, faz aquilo, eu tô aqui certinho. Até quando que vai acontecer isso? Aí a gente tem os mecanismos, né? Vai comentando que nem toda empresa tem a rádio peão. Vai falando para um, para outro, uma hora chega nos grandes. Aí tem hora que a gente vê nas bases também, chega um coordenador, um supervisor, chega na base e já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Aí quem trabalha direitinho fica aliviado. Agora quem faz as suas coisas assim meio ilícitas ou faz o serviço errado já fica meio apreensivo, já se esquiva. Não sei se você já foi em alguma empresa e tem motorista que esquiva de você, quer sair de perto de você. Quer ficar longe ali, tá certo. Mas aquelas pessoas que não... Eu imagino como deve ser ruim para você ter que esperar alguém ver isso para poder tomar alguma atitude. É horrível, né, cara? É horrível, mas é que a gente tem aquela conduta também. Eu olho o meu serviço. Se você faz o seu de uma forma errada, eu consigo, o máximo que eu posso fazer é dar um toque, irmão, não faz isso não, vai prejudicar. Aí, ir levar lá, falar, ó, fulano tá fazendo isso. É meio chato de se fazer também. E, Felipe, você consegue dentro da sua empresa identificar dos 400 e poucos motoristas que você tem, quem são os bons e quem não são os bons? Cara, consigo com um pouquinho de trabalho, que hoje eu não tenho nenhuma tecnologia que me dá isso tão mastigado, mas consigo e eu olho para os números que cada motorista entrega, né? Então eu vejo a assiduidade, né? Eu vejo a frequência com que esse motorista está na minha operação, tem um DS, né? Eu vejo a quantidade de entregas, o SPR que ele está saindo e quanto de sucesso nas entregas, e vou selecionando esses motoristas. E aí talvez a gente entre aqui num tema que justamente a gente quer entrar. São esses motoristas que eu começo a separar, né? E trabalhar em um ambiente diferenciado para eles, né? Numa eventual necessidade, uma bonificação, uma tarifa diferenciada, e posso até falar, e a gente entra e a gente começa a falar sobre valor, sobre tarifário aqui. Eu vou te cutucar, né, cara? Você não tem a tecnologia para isso, porque você não me contratou. Sabia que tinha soltado essa, você olhou pra ele, eu já falei, vai vir uma. Porque eu ia perguntar isso pra ele, mas ele já deu isso, cara. Porque Renan, a gente tem aí você tem alguma lógica. coisa disso? Cara? Sim, a gente criou lá uma lógica de gamificação exatamente com esse olhar, porque tinha um parceiro que queria dar esse reforço positivo, né? Trabalhar esse reforço positivo, que obviamente é muito melhor. E aí tem lá uma lógica de gamificação para poder no final do mês ele ver quem são os melhores. Os destaques do mês, os top 10. E bonificar os melhores. Pô, cara. O Anderson, imagina um cenário, tá? Onde você fala o seguinte, ó, vamos falar do prata, ouro, diamante, alguma coisa assim, onde você é classificado de acordo, mas assim, vão te contar, ó, se você fizer esses treinamentos, se você tiver esses números, se você cumprir essas metas, cara, você vai escalando e ó, se você for bronze, você ganha X. Se você for prata, você ganha 1,1x. Se você for ouro, você ganha 1,3x. Se for diamante, você ganha 1,5x. Seria uma coisa, um atrativo de você falar assim, pô, cara, vou fazer mais, vou fazer tudo essas coisas. Isso é uma coisa legal? Incentivo o motorista, né? Incentivo, porque é que nem quem tem esses, pelo menos que eu trabalhei, que tem um negócio só dá desconto, seria o Mercado Livre. Tem lá o motorista na linha prata, bronze e ouro, motorista ouro ou diamante, ele tem mais desconto. Só que aí, para quem gosta de comprar. Eu, particularmente, não compro muita coisa na internet. Raras coisas. Mas aí, se tivesse uma forma de bonificação, tipo, de salário, dar remuneração para o motorista, vai incentivar ele sempre a dar o seu melhor.
Falando em incentivar o motorista, acho que o Felipe trouxe um negocinho pra gente, não trouxe, Trouxe, ele tava ali no cantinho, eu tava até esquecendo que tinha trago, mas então, é bom já entregar então, aqui pra... o pessoal trazer aí, porque tem que vir aqui, mas tem que trazer presente pra gente. É verdade. Apesar que você avisou em cima da hora, mas na próxima vez eu trago um negócio, assim, uma cesta bacana, tá, Anderson? A não ser que você for trabalhar lá comigo também, já passa pela integração lá, pela imersão. Você entendeu? Ó, deixa aí só um brindezinho, brindezinho da Fester aí pra vocês. Trouxe pra você aí, também, Renan. Obrigado. Fernandão, tá lá. Tá te falando, não vai ser meu. Vai dar de presente? Vai dar de presente, já vão me tomar. Então depois eu troco uma ideia, eu te dou mais alguma. Eu tinha uma, tava no caminhão assim, aí eu fui dar uma carona pra minha esposa, ela, que legal. Ela tava meio amassada, né? Se não tivesse tão amassada, eu ia levar embora. Eu, como assim? Ia deixar eu sem água na rua? Ela, o problema é seu. Então tá resolvido, Anderson, tá resolvido, cara. Aí, uma lembrancinha pra vocês. Queria pegar um gancho do que o Anderson acabou de falar, né? Ele deu isso é público, né? O Mercado Livre dá um incentivo para os motoristas de acordo com as metas e descontos e alguns cupons no site do Mercado Livre. Falou, cara, mas para mim não era interessante porque eu não compro muito na internet. Cara, precisa entender o mundo do motorista para entender até a compensação que você vai dar para ele. Exato. Né? Então, assim, você tem que dar uma moeda de troca que tenha valor. Você vai dar remédio, vou te dar remédio 10%, diferente para vou dar de 10% para você, desconto na farmácia em X medicamentos. Isso para mim sempre foi as coisas mais, os incentivos mais fúteis ali, né? Porque cara, ele vai precisar ficar doente para pegar o desconto. Né? Remédio para dor de cabeça, ele tá com dor de estômago. Pois é. Então, você entrou num ponto muito importante, cara, porque a área de DX lá, inclusive, não só ela, né, a área de operações de frota, busca parcerias com, por exemplo, mecânicas. Né, que é a ferramenta de trabalho do próprio motorista. Cara, como seria interessante, né? Quantos motoristas, e eu tô em todos os grupos, tá, cara? Eu tô em todos os grupos das operações, então, cara, qualquer parceiro, qualquer entregador motorista que esteja nas operações da Fester, cara, tem meu acesso ao meu telefone, eu posso falar isso aqui abertamente porque é verdade. Cara, quantos me acionam e falam, poxa, Felipe, trabalho com você há tanto tempo, cara, meu caminhão quebrou, cara, meu pneu furou, meu motor, alguma coisa, cara, eu queria voltar. E aí, dentro do possível, a gente sempre tenta ajudar esse parceiro. Como seria interessante a gente ter uma parceria, né, com uma mecânica, por exemplo, onde a gente consegue dar um crédito para esse motorista, poder fazer a manutenção dele lá, poder lavar o carro dele, poder abastecer o carro dele com prazo para pagamento, de maneira que eu possa dar um crédito, dar prazo ou financiar isso, né, e conseguir facilitar a vida dele para ele ter a ferramenta de trabalho dele ali sempre à disposição. Desculpa. Mas cara, eu acredito demais nisso, né? Que é ouvir o interessado naquilo, né? Senão você fica tomando aquela decisão de dentro do escritório. E vocês devem ter percebido que toda pergunta que me fazia sobre funcionalidade do sistema, eu sempre conectava, não, a gente desenvolveu, mas sempre lembrando quem foi o solicitante para aquilo, né? Porque a gente busca se diferenciar nesse mercado, estando aberto a isso, né? A fazer a customização, a atender a necessidade daquela operação em específico, exatamente por isso, né? Porque quem está vivendo aquilo é que sabe. Não adianta lá um desenvolvedor dentro do escritório pensar, né? Tem que ser quem está vivendo a operação, né? Exatamente. E no caso do tema que a gente no caso do tema que a gente está falando aqui é exatamente o motorista, né? E aí o legal é ouvir você. Tudo isso que a gente está falando agrega valor para você, cara? Lógico, agrega bastante. E é que nem você falou, a pessoa está no escritório e querer resolver o que o motorista está passando na rua. A gente sofre bastante com isso em questão de rota. A última operação que a gente tava, o cara de Santa Catarina manda a rota pra gente aqui em São Paulo. Aí que nem muito aconteceu com a gente. Eu tô com uma entrega aqui na Zona Norte, em Taipas, vamos supor. Aí o cara entende que a Casa Verde, só por ser Zona Norte, também é próximo. Isso daí quebra totalmente nós, motoristas, que é o espaçamento entre as rotas. Mas aí a deficiência também da galera do roteirizador. A gente fornece roteirizador, né? E para resolver essa dor, porque onde normalmente isso acontece? O cara, na hora de formar a rota, ele bota a Grande São Paulo inteira e deixa o roteirizador se virar. Se você divide por zonas,
o comportamento do algoritmo é infinitamente melhor, né? E é muito fácil. São Paulo já é dividido por zonas. Exato. Se você adota só o mesmo zoneamento de São Paulo e quebra essa roteirização, o comportamento... Porque o algoritmo ele vai trabalhar com a informação toda, mas ele tem que estar bem calibrado com alguns outros parâmetros ali, né? Enfim, ele está preparado para isso. Só que quando você já cria a rotina de quebrar, você minimiza esse tipo de dor de cabeça. Mas sabe né? uma coisa, Renan, muito do que o Anderson falou agora, eu não sei, mas assim, eu conheço alguns roteirizadores. Nenhum Conhece deles, o meu. inclusive o seu. Não, mas o seu eu uso, né? Mais do que conhecer. Mas eu não vi, cara, nenhuma avaliação, ou melhor, nenhum motorista participando do resultado disso, avaliando qual que era o resultado, ou pelo menos nenhuma abertura para que ele possa vai lá e começar a pontuar, pô, isso aqui tá certo, tá nada, porque é uma informação, imagina, né? Fala assim, ó, isso aqui ele roteirizou errado. Puta, fica marcado ali para o aprendizado. A gente fez um pouco com uma operação específica de acompanhar mesmo, até porque é uma operação bem complexa, e aí a gente queria, antes de pôr para jogo, ir validando aos poucos, e inclusive isso que eu acabei de comentar, a gente aprendeu nessa oportunidade, né? A gente falou, pô, o comportamento do algoritmo, isso com input, com output, na verdade, do motorista, né? E, cara, casou muito com o que você falou, porque muita gente conseguiu voltar para a base, né? Depois que o negócio amadureceu, voltar para a base próximo do almoço ali para fazer a segundo round do dia, entendeu? E é quando a turma fazia um só, e aí você acaba ganhando na produtividade ali, né? Com o time que você já tem, sem sofrer tanto com essa necessidade de aumento de pessoas, porque você tira mais caldo daquele recurso que já está dentro de casa, bem treinado dentro da sua cultura, né? Perfeito. Dentro daquele ganho de eficiência que você colocou. Acho que é muito do que a gente está comentando aqui, é da voz para o Anderson também, né? Também acho um absurdo quando uma empresa toma uma decisão, e isso, não vou ser hipócrita aqui, a gente já cometeu esse erro na Fester, cara, tá? De achar... Quem nunca? De achar o que é mais importante não, é porque, cara, se eu der você falou da farmácia aí, ou às vezes ligado à saúde, ou qualquer... se eu der, vai ser incrível. Aí tu lança, tu gasta tempo, energia e a aderência é pífia, né? E aí quando você chama o motorista e você tenta explicar para ele, cara, tem uns que falam, pô, cara, na boa, meu irmão, não é isso que eu quero. Cara, era uma pergunta. Falei, irmão, o que é importante para você, Anderson? É tratamento? É valor? Cara, tá com a sua ferramenta de trabalho, que é o seu carro, na rua, é você saber o endereço, cara. E aí, desculpa, até tomando um pouquinho da tua posição, Fernando, uma pergunta genérica, clichê, mas que precisa ser feita. Cara, o que é importante para você, velho? Assim, $1 milhão. o que te faz escolher a transportadora A em detrimento da B, tá, cara? E aí vai um pouquinho além do tarifário, entendeu? O atrativo tem o dinheiro, lógico, é o atrativo, mas o principal é a humanização. Ser tratado com humanidade. É você ver que você é importante. Dá alguns exemplos. Como que você acha que tem que ser tratada, né? Então, o que a empresa faz que te trata com humanidade que outras não fazem? Assim, a primeira empresa que eu trabalhei, ela é boa, uma empresa boa, só que assim, a gestão, ela só ia lá para cobrar. Você tem que fazer. Aí a gente pegava alguns grupos, sei lá, de motoristas. Mas eu já faço tanto. O problema é seu. Se eu estou lá na roteirização, eu te dou mais ainda porque você é bom. Pô, mas se eu sou bom, tem que me dar um jeito de eu ficar mais aliviado, né? Meritocracia, né, cara? Né? Meritocracia. Aí a pessoa falava, não, eu sei que você é bom, então eu vou te dar mais desafio ainda. Aí a pessoa saiu porque na outra empresa estava dando um atrativo maior. Que era o quê? Você poder fazer o que quiser com o veículo. Que nem ela alugava o veículo pra gente num certo preço, já com o serviço. A gente fazia o serviço o mais rápido possível e podia fazer outras coisas. O caminhão seria, no caso, uma mudança, um aplicativo de entrega, alguma outra coisa, e ganhava um pouquinho a mais. Você te dava a ferramenta e ainda te dava a garantia de trabalho dentro da conversa. Legal. Aí,
essa empresa, infelizmente, eu tenho uns problemas com ela, mas não pela empresa. A empresa é muito boa. Eu acho a empresa muito boa. Só que a gestão da empresa, infelizmente, pecou em tudo com a gente. Não só comigo, como com vários motoristas que tinha nela. Motorista bom, que teve que passar por situações que não era preciso passar. Agradáveis. Não era coisa assim, por causa de coisa mínima, coisa básica de resolver, o gestor, às vezes, nem dava atenção pra gente. A penúltima empresa que eu trabalhei, empresa ótima, trabalhei muito bem nela, aí saí, teve alguns contratempos também, mas nada que fosse relevante. A empresa que eu tô hoje, pelo menos no meu ver, o que está sendo atrativo é que a gente tem contato com todo mundo. Que, né, o rapaz que me chamou, ele era motorista com a gente, não bajulando, não sendo superficial. Pode falar com vontade, cara. Ele tá trabalhando na minha empresa. Tá? Por isso que ele pode falar, não tem problema não, fica tranquilo. É que ele não podia, não pode falar problema. muito Não, nome, tranquilo, mas fica eu tranquilo. trabalho pro Fernando, tô na S4 Log. O diferencial hoje que eu vejo na S4 é ele tá junto com a gente. Próximo. Ele vai lá no serviço, ele conversa com a gente, ele dá a liberdade da gente ligar, cobrar, da gente pedir. Então, é uma empresa. A S4 hoje está sendo uma empresa ótima. Teve uns contratempos que teve, mas para mim não afetou muita coisa. Eu continuo trabalhando e pretendo, crescendo, eu pretendo trazer mais gente. Pretendo indicar. Até porque a gente sabe que o problema tem, né? O problema é que você não tem ninguém para falar, para conversar, para resolver, para te dar o visto. Porque dá uma coisinha desse tamanho aqui, vira um trambolho, né, cara? Entendeu? E não sei se você dá essa liberdade pro seu funcionário. Ligar para você e falar, ó, tá acontecendo isso, eu preciso disso. Total. Eu já falei para ele várias vezes. É questão de... a gente presta serviço para uma empresa, você tem que estar lá 4 horas antes do carregamento. Pô, mas você fica lá sem fazer nada. Assim, ó. Precisa. E nisso, essas 4 horas, pô, você podia sair 1 hora antes, até entende que tem seus contratempos, mas, pô, você tem que estar 4 horas lá para carregar. Você saindo 2 horas antes, já tá de bom tamanho. Aí um contratante dava 2 horas e o outro mais 2 ainda. Aí, pra gente, é totalmente desgastante. Vou aproveitar o gancho dele. Como eu falei, eu queria esse 4 log exatamente para ser algo premium, cara, não tem como ser algo premium se não olhar para o motorista. Então, é lógico, ela tem um tamanho pequeno, então é tranquilo ter esse contato com os motoristas, mas eu preservo esse contato e sempre preservei. Então, todos os motoristas sempre tiveram o meu contato em todas as empresas que eu passei. É importante que o gestor, ele deixe claro, cara, que é uma linha vermelha, ou seja, não é para funcionar toda hora, porque é impossível você atender 450 caras, ou seja, ele vai ter a liberdade de acionar, cara, num problema específico, e dar essa atenção. Hoje eu faço questão o espelho de pagamento do motorista, eu que envio. Eu, no meu computador, vai lá, tá aqui. Tá credibilidade, aproxima. Aí o cara fala, ó, isso aqui tá errado. Eu, puta, é verdade, ó, tá errado, e etc. E isso não quer dizer ser benevolente com os problemas, tá? O Anderson, ele paga uma continha de uma avaria lá que ele fez e tá tudo bem, porque é justiça para os dois lados, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala de você criar esse ecossistema, não dá para você criar esse sistema só da sua mesa. Cara, não dá. Você não vai criar empatia. A mesa é fundamental. Se você não estiver na mesa, você não faz. E não adianta também ir só para a operação, que também você não faz. Mas que você tenha essa proximidade e que a cultura ela seja sentida do Renan, do Felipe. Ela vem, mas ela precisa ser percebida. E principalmente replicado para o resto do time, né? Porque, e é um dos grandes desafios que a gente tem. Você falou, não sei lá, na sua companhia... Cara, eu tento pulverizar isso na festa, e o Fernando sabe disso, porque já trabalhamos junto lá, já prestou consultoria comigo, então nem estaria aqui, né, Fernando, se a gente não compartilhasse das mesmas ideias quanto a isso. Mas, cara, quanto mais a empresa cresce, mais é um desafio, cresce o desafio de você trazer pessoas alinhadas à tua cultura. Então, garantir que o dispatcher lá na ponta, que fala com você todo dia, te trate bem. Falar com o pessoal da torre de controle... que, olha, quando o motorista te acionar,
Cara, não interessa como ele vai estar. Ele tá na rua, ele acordou 5 horas da manhã, ele tá pegando trânsito, debaixo de sol, debaixo de chuva. Às vezes ele toma um palavrão de um cliente que tá putaço porque a encomenda dele atrasou e nem foi culpa nossa, sabe? Ou passou num buraco. Cara, a gente não sabe a vida do cara, mas ele tá lá. Não julgue o trabalho dele. Então não interessa como ele fale com você. Ele é tão importante quanto o consumidor final. Trate ele bem, cara, com toda a educação possível. O problema é sério, aí tem a linha vermelha que você falou. Eu sempre falo pros meus gestores. Cara, começa aquele bate-boca na reunião. Não, mas ele falou isso, não sei o que. Eu falei, pessoal, chama o cara aqui. Poxa, fala pra ele vir aqui amanhã cedinho, toma um café com ele, explica a situação, senta ali e resolve. Poxa, é tão mais fácil, cara, né, quando a gente se coloca no lugar dele. Então, poxa, os pontos que você citou são extremamente difundidos por nós lá, tá? A gente, Renan, tem um exemplo lá do passado, cara, que era do comandante Rolim da TAM. Cara, todas as reclamações ele queria ler. Todas as reclamações ele queria ler. Sim. Dos passageiros dele, era ele que lia. A gente tem lá a funcionalidade do NPS dentro da nossa ferramenta e que a gente usa para nós também, né? Para o transportador usar. E aí dentro da programação lá, tudo que entra como detrator vem direto para mim, né? Eu acabo eu mesmo atuando em tudo isso exatamente por causa desse ponto. Mas, cara, assim, para mim, de tudo isso que nós discutimos aqui, e acho que converge para essa última fala do Felipe, que é a questão da cultura, né? Então, isso tem que estar enraizado na cultura, porque do que o Anderson trouxe, por mais que nós tentássemos puxar para tecnologia, para benefício de uma coisa, para benefício de outra, benefício financeiro, colorido, no final ele falou, cara, humanização, eu ser bem tratado, eu só quero alguém para falar. Então, pô, isso tem que ter essa mudança cultural, o mercado entender que hoje o formato que ele está acontecendo, as transportadoras elas viraram transacionais, né? Então ela é o meio, ela tem que ter atratividade para o contratante, sim, e ela sempre se preocupou com isso, mas ela também tem que ter para o motorista, porque ela não vive sem nenhum dos dois, né? Então quando ela se enxerga como transacional, traz isso para dentro da cultura, começa a pensar em como também ter atratividade para o motorista, acho que começa a ter uma mudança no jogo aí nesse sentido. Para mim está sendo o maior aprendizado nesse papo de hoje. Agradeço muito vocês, assim, porque, né, a gente vem com uma outra cabeça, né, aquela visão, né, muito em cima só daquele seu universo ali, e o meu, no caso, é tecnologia, né? Então a gente perde um pouco essa humanização, mas eu sempre me preocupei com isso, porque eu não venho desse segmento, o Fernando sabe, né? Eu entrei na 3R no início como investidor e é um grande aprendizado. Hoje, já há quase 11 anos de empresa, eu já me considero desse segmento. Mas eu sempre fiz essa provocação e foi uma campanha de 1 ano lá na 3R que eu buscava conteúdo sobre logística e aparecia coisas de caixa, processo, tecnologia. E nada sobre pessoas, DRI, né? Da frota. E aí a gente fez a campanha Pense Além das Caixas, né? Até no fora a decoração do stand era Pense, que era a provocação para quê? Para a gente pensar nas pessoas, né? E um fornecedor de tecnologia, né? Provocando o mercado a exatamente isso que a gente está discutindo hoje, né? Pensar nas pessoas. Porque a cadeia inteira são pessoas cuidando de pessoas. Igual você falou, pô, é a moça que está na torre de controle, é a dispatcher. São pessoas. Ela pode ter a tecnologia ali apoiando, a gente tirando os indicadores que a gente precisa, mas se ela não tiver comprado dessa ideia da cultura, né, e de que tudo ali está conectado para chegar naquela meta, cara... Entender a importância do prestador, do parceiro, né, cara? Sim. Porque a gente tem uma... Cara, um dia eu escutei isso de um fornecedor, cara, fiquei extremamente até decepcionado, né? Eu tinha recebido ele no meu escritório, Fernando, e ele estava sentado... E assim, no meu escritório, te convido para ir lá, por mais que você esteja trabalhando com o Fernando, eu tô fazendo um convite aqui, né? Vai lá, vai tomar um café com a gente lá, tal, de verdade, sem brincadeira. Eu não tenho sala, né?
É verdade. Eu não tenho sala. A gente... Quer dizer, até complicado eu falar isso agora, porque a gente tá reformando, talvez eu tenha. A gente tá reformando o escritório lá, daí você precisa ir lá dar um pulo lá também. Cara, eu sento no meio, né? Tô mentindo? Não tô. Eu sento verdade, no meio da exatamente. minha operação. No meio da minha operação. Às vezes é complicado, que eu preciso conversar no telefone, não consigo? Mas tudo bem. Eu tô ali no meio. Por quê? Não tem divisórias. Cara, todo mundo se comunica, todo mundo se conversa, até pra gente externar essa cultura de tratamento com os nossos motoristas. E eu cobro muito um time. Aí um fornecedor chegou, a gente estava sentado no sofá, batendo um papo, e aí chegou um motorista. Mentira, chegou um time, chegou uns 5 motoristas para treinamento de DX. E aí o que eu falo pro pessoal? Quando vocês terminarem o treinamento, vocês passem por dentro do escritório, tá? Passem por dentro do escritório para poder apresentar todo mundo. Fala, isso aqui é a área financeira, essa aqui é a área de torre de controle, essa é a linha diretora executiva, essa é papapá. E o pessoal fez isso, né? Indo embora. Tal. E esse aqui é o Felipe. Aí eu levantei, cumprimentei, todo mundo passou. Aí quando eu sentei, meu fornecedor pra minha cara e falou assim, são seus motoristas? Eu falei, o pessoal vem no treinamento aí. Você é louco? Você traz seus motoristas aqui no seu escritório? Essa é a cultura horrorosa. Você traz... Meu Deus. Você é louco? Vocês trazem esses caras aqui... Aí eu olhei pra cara, eu olhei pra cara dele assim... E é assim, com todo respeito, ele já é um senhor... E eu olhei pra cara dele... Falei, cara, é que você tá acostumado com velho varejo, né, cara? Cara, hoje em dia, se você não trouxer esse cara pra dentro de casa... Se você não souber a importância desse cara pro teu negócio... Você tem cliente? Tem. Se tu não tiver entregador... E se o cara não quiser trabalhar pra você? Cara, não existe isso, cara. O cara é tão importante pra mim quanto o meu cliente. Não adianta eu vender um negócio e não conseguir entregar. Você tá maluco? Né? Claro que foi uma conversa meio, né, assim, até de brincadeira, mas, cara, eu falei, meu, como essa galera mais raiz, isso precisa ser completamente, senão precisa ser desatado, cara. Mas ele antes tinha um motorista como um funcionário dele, né? E o mercado mudou. Hoje o motorista é um parceiro agregado. Tem que ser. E não pode ser mais aquela parada, ó, tô pagando, você tem que fazer. Não, irmão, peraí, não é bem assim, não. Muda o jogo. Muda completamente o jogo. Anderson, vou puxar um assunto aqui, cara, que pra mim é estratégico. E, cara, e quem entende isso do motorista também, inclusive, devia entender de todos nós. Acho que vocês eu conheço, entendem isso, já conheço bem, mas fala o seguinte... O que a sua família acha do seu trabalho? Uns não querem que eu faça, outros gostam. Que nem eu falei, minha filha vive querendo sair comigo. Adora ir pra rua. Eu já fiz umas entregas com ela, que ela não tinha quem deixar. Eu falei, vamos, filho, com o pai. Ela chegou na porta do cliente, Mercado Livre, gritando. Eu não paro de gritar, menina. Aí ficava brincando com ela, tudo. A minha mãe, por ser já uma senhora de idade, quando eu comecei, você é louco, corre risco, você não tem medo. Eu falei, mãe, se eu ficar com medo de sair na rua, eu não vou fazer nada. Porque toda profissão hoje tem risco. Eu tenho na minha concepção que sentado aqui eu tô correndo risco. Posso tropeçar, cair, bater a cabeça, é um risco. Então, se eu ficar com medo de fazer o que eu gosto ou fazer as coisas pelo risco, eu não vou fazer nada da vida. Aí eu tenho, né? A minha mãe não... E fazendo qualquer coisa vai ter alguém para achar defeito. Sempre tem. Eu era vendedor, tinha gente que falava, não, mas vendedor é que ele não sabe o que quer fazer. E eu ganhando uma grana. Então tá bom, eu sei bem o que eu queria. Virei empreendedor, você tá maluco. Que a maioria quebra, a maioria não dura um ano. Mas hoje te apoia, Anderson? Cara, apoia, minha mulher ela não só liga quando eu tô fora de casa. Eu já falo isso. Quando eu tava trabalhando no emprego, tinha que dormir fora, tá na onde? Aí ligava em chamada de Mas vídeo. tá aqui com a gente, hein? Tá aqui com a gente. O homem tá aqui. Boa. Tá gravado, tá gravado. Ela tá assistindo agora porque ela tá trabalhando também. Né? Trabalha em loja. Vai ficar gravado. Aí eu vou mostrar depois pra ela. Boa. Aí ela me apoia. Ela tem vezes que nem... Agora, há pouco tempo, minha filha saiu de férias, aí eu deixei ela dormindo um pouquinho mais tarde. Ela fica no celular brincando e tal. Aí tem vezes que eu tô dormindo lá, pai, o que foi? Vai trabalhar, sua hora. Por que eu puxei esse gancho com vocês? Porque é uma coisa que eu também entendi, que é o seguinte, nós transportadores, nós que lidamos com o motorista, muitas vezes a gente pensa naquilo que é compensatório, o retorno para o motorista. Cara, comecem a pensar na família do motorista. Também. Quais são os benefícios que podem impactar neles. Então, por exemplo, vou jogar uma coisa aqui de novo.
falei com alguns motoristas, não é validado por motoristas isso, mas é só para mostrar conceitualmente, exemplificar conceitualmente. Pô, o motorista tem lugares que, ó, se atingir meta na semana, ele ganha um bônus ali na semana. Então, onde eu trabalhava lá, a gente colocou, ó, se tiver, trabalhar 6 dias na assiduidade, cara, vai ganhar R$100 de bônus adicionais de assiduidade. Ah, legal. Ao invés de dar isso no salário, dá no Vale Compras. No cartão de vale, a limitação para ir no mercado. Esposa, vai entregar para quem? Quem usa o teu cartão? Se a garrafinha vai para ela... Vai pra... Se a garrafinha vai para a esposa, cara, obviamente, para quem que normalmente os profissionais, seja mulher, seja homem, está fazendo, é para quem está dentro de casa. Então, a gente conseguir transferir isso também para pontos que impactem diretamente. Pessoal, vamos falar aqui, quando nossa família apoia o que a gente está fazendo, Sim. Cara, a gente é muito mais produtivo, muito mais feliz. Até porque a gente faz por eles, né? Exatamente. Então, essa é uma das maneiras também de você saber recompensar e não só parar nele, mas aquilo que está suportando ele, que é dentro de casa, né? Perfeito. Eu dei a sugestão para o Felipe, eu nem lembro se deu tempo de fazer, mas, por exemplo, Dia das Crianças. Cara, você tem um cadastro. Com dos nome, filhos. idade dos filhos. No Dia das Crianças, ele chega lá e tem uma surpresa que, olha, ele vai voltar para casa com um presente para o filho dele. O impacto que isso tem financeiro é pouco na transportadora, mas o impacto que você tem no motorista, na satisfação, família, etc., é enorme. Então, você... E aí, por isso que eu falei no começo, não adianta ficar só na mesa. Tem que descer. Sim. Tem que entender a vida desse cara. Tem que saber o que ele quer. Então, isso dá um impacto muito forte positivamente quando a gente pensa ele algo um pouco mais amplo. Por isso que eu perguntei e vou emendar mais uma pergunta. É que você tem uma filha, né? Mas não tem restrição com relação à mulher motorista. Sabe que é um pouquinho mais restrito hoje, não por nós, né? Mas que a própria mulher, a gente gostaria que tivesse mais mulheres, inclusive, trabalhando com motorista. Posso falar que os melhores entregadores da festa... Na média, não tenho a menor dúvida, tá, cara? Menor dúvida. Eu tenho desculpa, tá, Anderson? Mas é verdade, cara. Minha sobrinha vai ir lá na festa prestar... Tá vendo? Acabou, boa. Vai passar o nome aqui, a indicação. Agora, saindo daqui. Aí sim, pô. Mas você desejaria essa profissão para sua filha? Bem honestamente, pode ficar à vontade. Na medida do possível, na medida das coisas que ela escolhe, sim. Ela já falou uma vez, eu vou trabalhar com você. Eu falei, quando você ficar com um pouquinho mais de idade, pode vir sim. Acho que tudo parte do princípio de ser uma profissão digna. Uhum. E mais do que isso, é uma profissão. É lógico que eu quero que ela estuda. O problema da dignidade é que a gente só pensa em quem está executando. Exato. E não em quem está apoiando e fazendo, gerando essa dignidade para a profissão. Perfeito. Porque você hoje receber mal, receber fora do prazo, não ter um apoio, não ter passar alguns, por exemplo, né, ser ofendido e não ser suportado, etc., aí a gente está falando que a dignidade, onde está a dignidade nesse trabalho? Então, transformar essa profissão digna é também você, não só ele fazer as coisas certas, mas também quem... É uma obrigação nossa, cara. É uma obrigação nossa. E não tem caminho único, né? Você está ali, às vezes, curte uma fase nessa função, depois cresce dentro do mesmo segmento. Você mesmo, né, Fernando? Você foi crescendo dentro do segmento aí, né? Mas eu fui motorista. E conheceu bem esse lado e foi evoluindo, e muito do que você tem hoje. Dentro da Faster, né, cara? Tem dispatchers lá, tem gestores operacionais que foram motoristas, né? Tem líderes operacionais. E toda vez que a gente tem uma vaga operacional, a gente sempre divulga dentro dos grupos, cara. O assunto é tão bom porque era exatamente minha próxima pergunta. Eu vou deixar a bola pro Renan aqui e deixar o comentário do Anderson. Cara, você acha que a gente tem como dar oportunidade para o motorista desenvolver uma carreira e crescer dentro da função motorista? Cara, acho que dentro da cadeia logística, sem dúvida, porque é um oceano a se navegar e você é prova disso, né? Você entrou na logística... Por baixo, exatamente. As primeiras funções, né? Mas se for ver, né? Todo mundo começa, né, de alguma forma... por baixo ali, independente do segmento, né? E começar já como motorista eu já nem vejo tão baixo, né? Porque já não foi nem estagiário administrativo, guarda-mirim, você já começou lá como motorista, você já começou uns passos já... Nem como ajudante, já, né? Já lá pra cima já, né? Mas quando você vive essa base,
e você cresce dentro daquele segmento, eu acho que você está muito mais completo para poder liderar, né? Então, quando você conhece a realidade do seu liderado, né, você acaba sendo um líder melhor. Então, eu entendo sim que esse é um caminho que né, pode ser ainda mais incentivado, né, em cima de todo esse contexto e desse movimento que vocês vêm puxando, né? Porque a partir do momento que a profissão começa a ter mais preparo, a ter mais benefícios, ela começa a ter atratividade para outros perfis de profissionais, né? E isso vai reforçando todas as camadas dentro dessa indústria. É um caminho muito salutar para a própria indústria. Anderson, se, por exemplo, a transportadora que você trabalha, esquece que é esse 4Log e tal, oferecesse um curso de formação para você falar, você pode virar um líder internamente, ou um líder de motorista, você toparia sair dessa função de motorista? É um desejo? Vamos falar assim, é um desejo? Sinceramente não, mas faria o curso porque é mais aprendizado. Eu almejo ter o meu próprio, ter o meu caminhão, ter a minha... Autônomo. Gosta de liberdade. Justamente isso. Eu gosto de estar na rua. A rua, a entrega me proporciona isso. Estar livre na rua, trabalhar do meu jeito na rua. Perfil. Trabalhando bem, só que do meu jeito. Tipo, que nem eu vou ser sincero, não gosto de empresas que me obrigam a estar de calça, camisa fechada, tudo. Meu modo de trabalhar, eu trabalho de bermuda, de tênis. Hoje em dia eu trabalho de tênis. Questão de segurança, inclusive. Uma necessidade, não de tênis, trabalho com a bota mesmo. Sim. Por causa da necessidade, que quando eu comecei eu não carregava peso, não tinha peso. Então eu trabalhava que nem o Fernando falou, bermuda e chinelo. Eu trabalhava bermuda, chinelo, ia com a minha educação que eu tenho, fazia as entregas, tudo perfeitamente. Hoje eu trabalho de bermuda, camiseta normal e bota, pelo conteúdo que eu carrego, que pode cair no meu pé, pode machucar, por isso que eu vi a necessidade de trabalhar com a bota. Mas esse é o caso de todo dia a dia. E, que nem você falou, um curso e tal, faria, mas não sairia da rua. Continuaria na rua, mas com o agregamento do curso, sabendo um pouquinho mais. E até complementando, desculpa te cortar, Fernanda, mas acho que é uma obrigação nossa entender que vai do perfil de cada um, né? Cara, conheci diversos profissionais como você que, cara, já pintamos, inclusive ofereci especificamente, cara, vem trabalhar comigo, você é diferenciado, cara. E, cara, ele não quer. Ele falou, cara, desculpa, mas, cara, eu faço uma grana boa, eu tenho a minha liberdade de poder levar meus filhos na escola de manhã, eu tenho a minha liberdade de sair no final de semana com a minha patroa, eu tenho tal. Então, cara, muito obrigado, de verdade, mas, poxa, você tem um bom motorista aqui, vou continuar assim. Como tem uns que usam como porta de entrada, como tem o dispatchers, eu tenho um líder regional que cuida de uma operação, inclusive do próprio Mercado Livre, que já foi motorista e cresceu dessa forma. Mas o importante é a gente dar a oportunidade de entender que cada um tem o perfil que tem. E tem vários donos de transportadora. Tem, cara. Clientes nossos. Tem alguns clientes assim. Que foram motoristas. Cara. E que se dizem motoristas até hoje, se você conversar, porque é a essência dele, né? Igual eu falei, eu comecei como vendedor e essa é a minha essência. Então, para eu me lembrar disso, até ficha de hotel, até hoje eu coloco, né? E, cara, já tive algumas empresas, o Fernando conhece. Então, hoje, eu estou atuando como empreendedor, mas a minha profissão, o que me trouxe até aqui, o que é a minha essência, é vendedor. E acho que é o mesmo sentimento desse dono de transportadora que durante muito tempo ficou dando alavancada na rua aí. Exatamente. O Anderson, você já teve... Alguém já ofereceu alguma coisa, alguma aula sobre economia, investimento? Como assim? De como administrar seu dinheiro, de investimentos, essas coisas? Não, nunca ofereceu. Você tem vontade, nada de cara, curso. de fazer cursos nessa área? Saber administrar o dinheiro, eu tenho muita vontade. Saber calcular custo, para como você pode comprar seu caminhão, etc. Tenho muita vontade de aprender.
E se aparecesse empresas com solução de crédito falando o seguinte, ó, tá aqui, se você trabalhar assim, a gente vai te dar o crédito pra você comprar o caminhão e você poder fazer seu trabalho, etc. Seria uma boa, seria ótimo. Eu acho que todo mundo, a maioria dos motoristas, pelo menos que eu conheço, tem a vontade de ter seu próprio caminhão. Trabalhar, ter a liberdade de... Tem, tipo, vamos supor, a Faster, ou a S4. Tô agregando... Aí ele vai lá ver as condições, é aqui que eu quero ficar. E vai... É óbvio que eu estou deixando o gancho aqui, para quem está assistindo o podcast. Primeiro eu vou dar uma informação, e aí pode gerar polêmica que for. A minha opinião é que entre 5 e 10 anos não teremos mais agregados. Ponto. Motorista com caminhão próprio. Não teremos. A frota está envelhecendo, o crédito está caro e os caminhões estão muito caros. Então, ninguém mais tem condições de fazer isso. Então, ou seja, o serviço de logística de ponta, de transporte, de entrega, de transferência, etc., está começando a ficar funilado para quem tem frota. Esse é o primeiro ponto. Segundo isso também pode ser uma oportunidade para empresas de solução de crédito poder começar a desenvolver crédito para esse profissional que quer prestar serviço. E eu acho que o caminho mais fácil é através dos transportadores, que garantem um serviço para ele atrelado a um crédito para poder ele ter o seu próprio veículo e fazer isso. Isso para mim é uma bola que está crescendo, começando a pingar. Perfeito. E que isso pode ser uma solução aí. Então, inclusive, se tem alguém, né, alguma empresa que está interessada em vir falar sobre isso, eu deixo a porta aberta para os próximos episódios. Assim como eu anotei aqui, Renan, transacional. Não, que é cultura e é transacional, tem que trazer alguém de cultura, especialista de cultura de empresa aqui, para a gente conversar um pouquinho e ver como que... porque é simples a gente falar, mas, cara, como pegar 450 motoristas que estão na ponta e disseminar a cultura da empresa? Não é uma atividade simples, fato que não é simples. Mas eu acho que, assim, do mesmo jeito que se debruçam no Canvas pensando... na proposta de valor para um cliente final, você fazer o caminho inverso, pensando que a partir do momento que você se entende como transacional, você vai querer enxergar o pacote de valor para os dois lados. Então é essa provocação, entendendo que o mercado caminhou para esse lado e que hoje as transportadoras nesse nicho acabam estando nesse modelo mais transacional, então que proposta de valor que eu vou levar para essa outra persona que é tão importante quanto na minha operação, Então, acho que essa é a provocação aí para a turma pensar e mudar essa ótica, Ajustar essa ótica, porque o mercado está se ajustando, é um novo jogo. Às vezes só precisa de uma oportunidade, cara. Se a gente puder ser o meio para isso, isso. Aí a fidelidade está ali. Cara, eu vou te falar até porque isso é real, tá? Eu te falando com dados. A gente está com frota, e eu estou contratando, aproveitando para fazer um pouco do merchan, estou contratando motorista lá, então, se tiver alguma indicação, Anderson, então a gente tem uma frota lá com motoristas, e eu falei, pessoal, a gente pode ficar com o carro parado, vamos divulgar, vamos contratação, vaga de motorista. Cara, quando eu joguei isso no grupo, falei, pessoal, vamos jogar para quem? Para motorista, por exemplo, dos carros de passeio. Tem muito entregador, cara, trabalha 2, 3 anos num carro de passeio, cara, é muito bom naquilo que faz, e não tem, infelizmente, condições de comprar um utilitário ou um caminhão. Cara, quando eu ofereço isso para ele, você imagina, cara, se eu oferecer um crédito para ele, cara, você trabalha bem, você é um bom profissional. Deixa eu fazer o seguinte, vem aqui, eu vou financiar, vou fazer alguma coisa para facilitar. E, Felipe, você elimina um monte de problema. Gestão de frota, avaria, multa, pessoas mal intencionadas. Isso fica por conta de quem é dono e naturalmente isso pode funcionar muito melhor. Bom, de novo, fica a dica aqui, o assunto a gente pode trazer, talvez seja até o tema do próximo podcast. Boa. O Felipe trouxe brinde e Renan, e aí, você trouxe algum presentinho aqui pra gente, pro Anderson, tá aqui ansioso, cara. Eu tava olhando pra ver se a festa ia cumprir o SLA, mas cumpriu. O Fernando avisou em cima da hora, foi. Aí teve que a festa ia trazer em meia hora. Pessoal, junta aí que tem aí pra trazer. Boa. Boa, Renanzinho, obrigado. Anderson, aqui é o seu. Obrigado. Tá vendo, Anderson? Não sai de mão vazia aqui, cara. Pelo menos... Preciso falar que também não vai ficar comigo. Esse aqui a gente pensa nos motoristas mesmo, Então é para poder colocar dentro do carro. Vou te falar uma coisa, Felipe. No kit básico de motorista da sua frota, tem uma lixeirinha? Cara,
Pior que não, vou ter que se assumir, cara. Não, Agora mas você eu me tô deu uma fazendo a excelente provocação ideia. mesmo, sabe por quê, cara? Exatamente da gente poder entender e falar, pô, cara, o cara precisa colocar lixo dentro. A gente então, pensou na garrafinha pra ele tomar uma água e tal. A gente tá pensando em colocar um carregador de celular, é cara. fundamental. boa. E o suporte do O celular. suporte do celular, cara. É fundamental. No meu kit tinha, tá? Boa. Tudo que eu falo e o Anderson faz assim, Tá uma eu vou boa. anotando aqui Vai. embaixo pra poder levar, cara. Eu tava num evento Não, mas de um contratante essa semana que eles falaram disso. Eles lá pra galera dos transportadores falaram, pensem em ter o carregador do celular, porque não dá pra aceitar Boa. não usar o aplicativo por falta de bateria. Exatamente. Às vezes o motorista vem pro trabalho, ele tá começando, não tem de onde tirar. Então ele tem que vir, se não sei para vocês que são donos, o carregador de celular, o suportezinho do celular para usar o GPS. Tem gente que começa e não tem de onde tirar. No kit de onboard. Tô indo com a cara e a coragem. Vou começar a Perfeito. profissão aqui e às vezes essa pessoa tá vindo numa situação que não tem como comprar também. Boa. Então já vindo no caminhão ou no carro, já dá uma ajuda para esse motorista também. A maior parte não tem. Deu uma boa dica de brinde. Entendeu? aí. Às vezes maior a pessoa, Boa, pra ter uma tá ideia, pensando tem nisso. pessoas que às vezes não tem nem o celular. É. Tem pessoas que tem. Isso eu não sei se vocês podem, eu se ia é pegar- cabível, mas tem Anderson, pessoas eu ia que pegar não tem. exatamente esse gancho agora, cara, que foi uma coisa. Motorista algumas vezes dava no show. Ó, não vai dar porque quebrou, O celular quebrou. quebrou o celular, não consigo sair. Cara, duas coisas. Uma, você tem um celular reserva para emprestar pro cara. Mas também você poder ter a lojinha do motorista dentro da empresa, onde você pode vender o celular numa boa condição Perfeito. para ele pagar. Porque você É tá uma boa sendo também. o avalista. Exatamente. Então, são coisas. Anderson, uma pergunta aqui pra gente. Tá acabando, tá? Perdoe aí, mas tá bom, mas tá acabando. Uma pergunta pra gente encerrar. Se você pudesse dar uma dica pra quem quer ser motorista, tem desejo, falar, pô, eu quero ser motorista, qual é a dica que você daria pra esse profissional, pra essa pessoa? Ele tem que ser profissional, primeiro de tudo, pontualidade, zelo. Tem que ter pontualidade, zelo, ser profissional na área que está e gostar do que está fazendo. Porque não adianta você ir para uma área e falar, puta, tem que acordar de novo para ir fazer entrega. Não, tem que gostar de estar dirigindo, tem que gostar de fazer a entrega, porque aí ele vai acordar com muito mais satisfação. Ele vai ter um propósito. Ele não vai só ser mais um dia, vai ser o dia da vida dele. E a coragem. Coragem de não ficar inibido, porque tem muita gente que não vai porque eu nunca dirigi. Eu nunca dirigi um caminhão. Se você não for uma primeira vez, você não vai saber como que é. E se for treinado, melhor ainda? Melhor ainda. E busca uma empresa de respeito, busca uma empresa boa, né? Por isso que a S4 e a Isso. Fester tá aí também, que já vendendo o nosso peixe, Fernando. Renan, considerações finais aí do nosso podcast, cara. Cara, tô saindo aqui com uma outra visão. Obrigado, um debate super rico, né? Acho que visões diferentes dentro de um mesmo cenário, né? Então todos nós vivemos e tiramos, né, o nosso sustento de um mesmo nicho, mas em prismas diferentes dentro disso aí. E agora, com essa troca, né, a gente acaba ampliando essa visão e foi muito rico para mim. Aprendi bastante. Obrigado, parabéns aí, sucesso na caminhada, né? E é legal ver, né, você teve posicionamentos firmes mesmo na frente de quem... Cara, isso mostra que você tem personalidade, né? Tem caráter, parabéns aí. Acho que a família vai ficar super orgulhosa de te ver também. E é legal participar desse momento. Mas ainda participar do primeiro episódio aí do Motopod, né, cara? Então, vida longa, sucesso aí. Obrigado pela Responsabilidade, oportunidade. né, cara? Espero não ter falado muita besteira aí. Falei pra todo mundo, tô importante. Tô ficando importante. Cara, e tá mesmo, né? Porque o debate que você trouxe aqui foi muito rico, você acrescentou muito, né? Então, a visão que você tem, né? E tá aberta à tecnologia, né? E tudo isso que você trouxe pra gente é sinal de que, apesar de estar pouco tempo nessa profissão, né? Você tá muito maduro, né? E acho que até por isso que a turma te chamou aí para estar participando desse primeiro episódio e que, cara...
contribuiu muito pra gente, pelo menos pra mim, foi muito rico, assim. Obrigado. Show de bola. Felipão. Anderson, você não tá ficando importante não, cara. Você é importante, cara. Obrigado. Você é importante pra essa cadeia, você é importante pra gente. É isso que a gente tenta difundir nesse bate-papo aqui, cara. Pra mim é um prazerzaço estar aqui, Fernando. É uma responsa enorme estar participando do 01 aqui. Cara, e mais do que isso, é sempre um prazer, de verdade, sem demagogia, poder escutar vocês e o que a gente pode trabalhar. Muito com o pé no chão, porque, cara, somos uma empresa no Brasil, né? E é muito difícil a gente empreender no Brasil, é muito complicado. Realmente é muito complicado, principalmente trabalhar com frete. Mas na medida do possível a Fester sempre busca aprimorar os seus processos e o meio de comunicação. Às vezes a gente falha e faz parte do negócio, mas eu sempre tento difundir essa cultura de relacionamento com os nossos parceiros. E é sempre muito bom e muito importante estar aqui escutando no que a gente pode melhorar. Então, cara, obrigado, Fernando, por essa oportunidade. Espero voltar outras vezes. A Fester é a sua casa também, tá de portas abertas para você também, Renan. Obrigado. Vamos lá, e principalmente para você, cara, não importa se você tá trabalhando para um ou para outro, cara, vai lá, vai tomar um café com a gente, leva o Fernandão junto lá, leva ele lá, Fernando, para conhecer o Já escritório. passa o nome da sobrinha. Isso. E de verdade, cara, muito obrigado, conte com a gente tá aqui para melhorar o dia a dia de vocês, de verdade. Estamos comprometidos com isso. Senhores, foi uma honra dividir a mesa com vocês, mas antes, todo mundo ter o presente, né? Eu não ia poder deixar de dar o meu presente. Opa. Queria distribuir aqui, pode dar todos, vocês vão entender aqui uma lógica. O Anderson vai ter 2. O Felipão vai ter 2. Aí, eu tô desconfiando. Eu já vi que não é pra nós. Eu também tô achando não é que pra nós. O Renan vai ter 3. Cara, não é pra gente. Se vocês Não puderem, não o é Renan pra deve nós. ter matado. Se vocês puderem descobrir, É porque eu sou mais gordinho. É pra abrir agora? senhores, Pra casa, vocês isso são- aqui, né? Pra família. vocês são meus amigos, Eu também. esposa e filha. Aí, Esposa, eu sei que você tem uma filha, você Eu tem duas falei que filhas, não minha era pra esposa. Lá são A 3 Helena e a Ellen gatas. agradecem. Ó. A gente, acho que a fala, ela é importante, mas o exemplo, ele é matador, né, cara? Então, eu quis fazer isso propositalmente para provocar quem está assistindo, porque eu estudei um pouquinho antes, peguei a família de vocês, e eu vou dar uma insistida no que eu falei. A gente atingir a família positivamente, cara, é um suporte fundamental para que todo mundo possa exercer a sua atividade. Eu acho que a gente nunca pensou na família do motorista, e aí fica talvez uma das das provocações e insights aqui do nosso Acho que é a podcast. maior, né? Pessoal, é um dos principais meios, cara, para você fidelizar, até porque se ele começa, a esposa dele começa a ter muito benefício e ele faz alguma besteira, cara, a cobrança em casa é muito maior do que vai ter na transportadora. Exatamente. A gente vai fazer isso. Pessoal, novamente, muito obrigado. Queria, para quem está assistindo, motorista, fazer um convite. Primeiro, se inscreva no canal. O canal é o Motopod. Faça comentários. Se vocês querem algum tipo de assunto, faltou alguma coisa, escrevam lá. Eu prometo que eu vou ler todos e trazer aqui. E se você quer participar, tá aqui. O Anderson foi porque eu conhecia, mas eu quero trazer motoristas que eu não conheço. Então, se você tem desejo de participar, quiser estar nessa mesa para poder trazer a sua visão, as suas histórias, pode fazer o comentário, eu vou lá selecionar, prometo que faço um sorteio ali e conforme a gente for colocando os episódios, vamos trazendo vocês também. E você, transportador, que gostou, acha bacana, além de se inscrever, também entre em contato com a gente, vai ser o maior prazer de colocar você na mesa e trazer os seus insights aqui também. Finalizo o primeiro podcast do Motopod. Quero agradecer a todos, muito obrigado e até o próximo episódio.